seja a glória para sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Levante suas mãos, Lagoinha. Você pode tomar o seu assento, por gentileza. Que noite incrível. Hoje, culto fé. Eu tenho certeza que você que está em casa, você será muito bem visitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer visitar você. Onde você estiver agora, você será visitado por uma porção da palavra e pelo Espírito Santo de Deus, que vai te pegar aonde você estiver, em nome de Jesus. Deixa eu falar com essa igreja. Graça e paz, Lagoinha, Manaus. Que bom que você está aqui. Que terça-feira linda, o culto fé. Nós cremos que o culto fé será um dos cultos mais importantes da nossa igreja, porque é o culto que fala de fé, é o culto que vem, né, alimentar a nossa esperança, a nossa fé. E o crente, o discípulo de Jesus que não está com a sua fé ativada, avivada, revigorada, ele não vai muito longe. Por isso é importante você estar aqui no culto fé comigo essa terça-feira. Quero falar com você ainda que está em casa, você que não conhece ainda a nossa igreja. Nós estamos aqui em Manaus, na cidade de Manaus, aqui na região centro-sul de Manaus, aqui próximo no bairro do Aleixo, próximo ao Coroado, Novo Aleixo, Flores, Parque 10, Parque da Laranjeira. Você pode visitar a nossa igreja. Nós vamos estar aqui esperando você e sua família. Aqui é a Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres. O número é o 280, dentro do Complexo Ramada Hotel, tá? Você vai entrar, vai ter uma cancela, mas você não vai pagar estacionamento. Você pega a primeira cancela, sobe à sua direita, e aqui vai ter um amplo estacionamento para receber toda a sua família. Então vem em nome de Jesus e faz uma visita na Lagoinha, Manaus Torres. Essa noite tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão. Todo mundo de casa. Tem uma pessoa ali. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessa nossa visitante. Muito bem-vinda à nossa Lagoinha, Manaus Torres. Para nós é uma alegria receber você, a sua família. Fique à vontade, a casa é sua. Gente, vamos para a palavra. Eu tenho certeza que você hoje no culto fé está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, eu tenho certeza que o seu cálice vai transbordar. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, não sai daí agora mesmo. Nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão vivo, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós não conseguimos viver sem a luz da palavra. Então esse momento é muito importante. Esse momento que vai trazer direção, que vai trazer vida para tudo aquilo que nós fazemos na presença de Deus. Então, já abre a sua Bíblia comigo. Filipenses 4,19. Nós vamos meditar a partir desse texto, que é um texto que nós tomamos no nosso espírito esse ano de 2025. Esse é o texto que é o tema do nosso ano. É o tema da nossa agenda da Lagoinha Manaus Torres, é o tema desse ano de 2025, o ano da provisão. Então,
esse texto é incrível e nós vamos essa noite no Culto Fé, vamos mergulhar e aprender algo da parte de Deus nesse texto. Então abra sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Você que está em casa, você também quiser e puder abrir a sua Bíblia com a gente, abre a sua Bíblia, seu smartphone, seu celular, aonde você tiver acesso à Bíblia, acessa aí com a gente. Vai ser incrível que Deus vai falar no nosso coração essa noite no Culto Fé. Vamos para o texto. Você que está aqui comigo presencialmente, você pode também utilizar a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, ou acompanhar aqui com a mídia, né? Aqui no telão da igreja. Vamos ler o texto? Olha só o que diz o texto, Filipenses 4,19. Vamos ler junto? 1, 2, 3. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Aqui está um pouquinho diferente aqui da minha versão. Aqui é NVI, né? Mas nós vamos ler de novo, bem forte, no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que coisa linda esse texto, gente. Vou pedir que você curva a sua cabeça por um instante, feche seus olhos e faça uma oração a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos por essa noite que viemos à tua presença, Pai. Pai, a nossa alma tem sede de ti, Pai. Tem sede de Deus. A nossa alma clama por ti, Senhor. Por isso nós queremos essa noite meditar na sua palavra, porque nós cremos que a sua palavra é o poder de Deus que transforma a nossa vida. A sua palavra traz luz e entendimento. Ah, meu Deus, nós queremos ouvir a sua voz. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração, traga revelação, clareza, em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque desejamos que a nossa fé seja cada dia mais avivada, seja mais, Senhor, plena em ti. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém comigo? Então, o tema desse Culto Fé, glória a Deus. O tema desse Culto Fé de hoje é exatamente provisão. Como é importante nós entendermos que nós, como igreja, nós estamos, nós dependemos como igreja da provisão de Deus. E que coisa extraordinária, que coisa linda é você entender isso. E melhor do que você entender, você viver a partir dessa realidade. Muitas pessoas não desfrutam dessa realidade. Muitas pessoas, elas não vivem a realidade da provisão de Deus, por tantos motivos, por escolha própria. Muitas pessoas decidem e optam a viver por suas próprias ideias, por suas próprias forças. E isso, essa noite nós vamos aprender junto que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo esta carta à igreja de Filipenses, porque ele quer trazer à tona a importância de que a igreja de Jesus, ela precisa andar a partir da fé, a partir da provisão de Deus. Nós, como igreja, não vamos dar um passo se não for pela fé, se não for pela provisão de Deus. Por isso, a importância de hoje, todos vocês que estão aqui no Culto Fé, e você que está me acompanhando na sua casa, a importância de você mergulhar e pedir que Deus traga revelação, o seu entendimento sobre você andar sobre provisão de Deus. Então eu quero falar sobre provisão, e a introdução do texto fala que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas gloriosas, celestiais. O que isso nos lembra? Nos lembra que a vida cristã, ela envolve desafios. A todo momento a nossa vida vai estar sendo desafiada. A vida cristã é isso,
É desafio. Você está sendo desafiado na sua casa, na sua empresa, na criação com seus filhos, né? Você está criando seus filhos, você está sendo desafiado a todo momento, a toda hora. Você está invertido. Você está gerando emprego, você está gerando uma empresa. Toda hora você está sendo desafiado. Você está buscando a cumprir desafios, metas espirituais, intelectuais, emocionais, né, financeiras. Você está sendo sempre, a todo momento desafiado, né? Mas o texto ele nos leva exatamente à ideia de que nós precisamos confiar. Confiar em quem, pastor? Em Deus. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Por isso o texto fala com muita propriedade: o meu Deus. Quando Paulo escreve dizendo o meu Deus, é porque ele sabe qual o Deus que ele serve. Por isso ele fala, ele usa esse adjetivo: o meu Deus suprirá. Então isso traz uma certeza, uma fé. Isso revela o quanto Paulo dependia de Deus, o quanto o apóstolo Paulo confiava, descansava em Deus, independente das circunstâncias da vida. Então a nossa confiança precisa estar em Deus, para que então nós possamos romper com os nossos desafios. Porque o que acontece hoje, pastor? Muita gente está sendo engolida pelos desafios da vida. Muita gente está esbarrando nos desafios da vida, estão voltando para trás. Porque os desafios da vida, sempre eles vão existir. Não tem como você viver e não ter que lidar com os desafios da vida. A diferença é que os desafios da vida você tem, ou você vence ou você volta, ou você desiste. Mas para a igreja não existe essa palavra desistir. Para o corpo de Cristo, para quem é filho de Deus, não tem essa palavra desistir. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás, naquele que desiste. Então é nesse momento que nós vamos viver o maior romper da nossa história, o maior romper da nossa vida, tá? Quando você decide encarar, viver o seu desafio. Quantas pessoas estão desistindo do seu desafio? Não querem encarar, não querem romper, com medo de dar errado, com medo de você passar vergonha, com medo de você ser mal interpretado, ser conhecido como alguém que fracassou. Mas nós não temos medo do fracasso, porque mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós fracassamos, existe algo por trás desse fracasso que vai mais tarde exatamente trazer a honra, a dupla honra de Deus na tua vida. Não é feio você errar, não é feio você, fracassar, não. Nós não vamos toda hora vencer. Vai ter tempo que a gente vai empatar, vai ter tempo que a gente vai errar, que a gente vai fracassar. Na vida existem momentos que a gente fracassa, mas não é porque você fracassou que é o teu fim. Não é porque você fracassou que nada mais vai dar certo. As pessoas hoje na primeira luta, no primeiro desafio, deu errado, agora não vou mais tentar. Desistem, tem medo, elas conseguem viver uma vida traumatizada, desenvolver traumas. E quantas pessoas hoje vivem uma vida de traumas, uma vida traumatizada, porque elas foram na direção do seu propósito e alguma coisa deu errado, alguma coisa falhou, alguma coisa não estava certa, e aí essa pessoa se frustrou, e por isso ela está 10, 20, 30 anos na mesma posição, e ela não ousa mais a ir em frente, ela não ousa mais arriscar, ela não ousa mais avançar, a romper com os desafios da sua própria vida. E isso, infelizmente, é o retrato de milhares de pessoas. Aonde você vai, aonde você for, você vai conhecer alguém que está passando pelo momento de frustração, pelo momento de fracasso, pelo momento de erros, pelo momento de medo, pelo momento de traumas. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Filipenses para que a igreja não se prenda. Não se prenda, porque a igreja, ela é a igreja de Jesus, né? E tudo que nós vamos passar,
E isso vai servir de lição. Isso vai nos tornar mais resilientes. Eu tenho cansado de pregar aqui. Na verdade, eu não canso de pregar aqui. Essa aqui é a verdade. Não canso de dizer que aquilo que não te mata te torna mais resiliente, mais forte. E é isso que nós precisamos levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então não tenha medo de romper. Deus te direcionou, você orou, Deus confirmou no seu coração, vai para cima com tudo. Deus está contigo, Deus é com você. Então Deus, ele está dizendo nessa carta, a partir do apóstolo Paulo, que ele vai prover tudo, toda a nossa necessidade. E é isso que muita gente não entende. Muita gente acha que Deus não olha para as nossas necessidades. Muita gente acha que Deus não está enxergando, que Deus não está te vendo, que Deus não assiste o teu sofrimento, que Deus não vê a tua necessidade. Muita gente acha isso. Acha que Deus não está nem aí para você. Por que você está assim, incrédulo? Por que você está assim, sem acreditar? Porque você não vive mais pela fé. E a provisão, ela está diretamente ligada com a sua fé. Se a sua fé estiver ativada, você viverá provisões de Deus. Mas se a sua fé estiver desativada, desaliançada com a palavra, você viverá fracassos em cima de fracassos. Porque tem muitas pessoas que desistem de romper com os seus desafios, desistem da caminhada da vida, porque elas quebraram a cara 1, 2, 3, 4, 5, e elas cansaram. Mas por que elas estão sempre quebrando a cara? Porque sempre elas estão indo por suas próprias forças, pelo seu mérito. Elas estão indo pelaquilo que é a sua ideia. Elas estão caminhando, elas estão querendo romper, passar pela prova, não cantando louvor, mas elas estão querendo passar pela prova pelo seu próprio mérito. E não é sobre o nosso mérito. O nosso mérito, ele vai falar muito alto em algum momento da nossa vida. Vai servir, o nosso mérito é muito importante, porque nós chegamos em alguns determinados patamares da vida por causa do nosso mérito. Mas romper na plenitude, romper totalmente no reino do Espírito, não depende de mim, de você. Depende daquilo que você carrega dentro de você. E provisão tem a ver com fé. Se você tem fé, você vive a partir da provisão de Deus. E é isso que Paulo está querendo dizer e passar essa confiança para a igreja de Filipenses. Ele vai prover todas as nossas necessidades. A fé que Deus vai prover não significa a ausência de dificuldades. É isso que muita gente erra. Ah, mas eu tenho fé, então eu não posso passar dificuldades. Se eu tenho fé, eu não posso passar dificuldades, não posso passar necessidades. Tem gente que acha por ter fé não vai passar dificuldades, não vai ter que romper com desafios, não vai passar necessidade alguma. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que independente, não é que você não vai passar necessidade, não é que você não vai passar desafios, necessidades, não é isso, mas é que independente da sua necessidade, independente do teu desafio, independente da circunstância que você está vivendo, você crê no seu espírito que Deus já supriu todas as tuas necessidades. Foi isso que Jó deixou claro. Independente da ruína que ele estava vivendo. Imagina, o homem que estava apodrecendo vivo, o homem que foi tirar de si seus filhos, sua riqueza, tudo foi arrancado dele, mas ainda assim ele não reclamou do seu estado. O problema é que nós queremos viver uma fé que ela é, sabe, inabalável. E a nossa fé inabalável, ela não quer dizer que você está isento. Uma fé inabalável não quer dizer que você está isento de necessidade, não é isso. Uma fé inabalável é você não abandonar a sua fé, independente do que aconteça com você. Isso é uma fé inabalável. Fé inabalável.
Então, fé inabalável é você nunca perder de vista a sua fé, a sua convicção, a sua confiança em Deus. É você não permitir que os ventos te levem para longe de Deus. É você não permitir que a dificuldade do dia a dia te afaste de Deus. É você não permitir que a escassez te leve para longe de Deus. Isso sim. Se você vive a escassez, vive o deserto, vive a dificuldade, vive o extremo, mas você não abandona a sua fé, isso é uma fé inabalável. Agora, você achar que fé inabalável é você nunca passar necessidade. Fé inabalável é você nunca ficar, parar em algum obstáculo da vida. Pastor, mas eu parei nesse obstáculo, eu não devia ter parado. Parou porque Deus permitiu. Você não avançou porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você parou no meio do caminho, nessa situação, é porque Deus permitiu você só ir até aí. Quem sabe numa outra oportunidade você vai romper com esse desafio, com esse problema, mas por enquanto é até aí. E isso não significa que você não tem uma fé inabalável. A sua fé é inabalável quando você diz: Deus me trouxe até aqui, louvado seja o nome dele. É isso. Se fosse da vontade dele, você passaria. Mas calma, tudo tem um propósito, nem tudo está perdido. Então, a fé que Deus vai prover não significa a ausência das dificuldades, mas a certeza de que tudo Ele está cuidando, em nome de Jesus. Quem crê aqui que Deus está cuidando de tudo? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da sua família. Você que está em casa, talvez você está aflito por algum problema que está acontecendo na sua família. Deus está cuidando da sua família. Você não pode ficar se martirizando porque você professa a fé em Cristo e você está passando um momento difícil e está dizendo talvez: o meu Deus não está me vendo, o meu Deus não existe. Não faça isso, não murmure. A murmuração, ela não vai te ajudar, pelo contrário, a murmuração nos leva para a morte. A morte. Por isso, mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto, e só a geração de Josué entrou em Canaã por causa da murmuração. Então, independente da circunstância, independente da sua situação, viva uma fé inabalável, porque só assim você vai provar e viver de toda a provisão que Deus tem para a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus. Então, o primeiro ponto é que Deus é o nosso provedor, gente. Independente, qual que é o momento que você está vivendo hoje? Você está vivendo um momento legal? Não, pastor, estou vivendo o pior momento da minha vida. Talvez você está me assistindo e você está dizendo: pastor, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Em que área? Em todas, pastor. Calma. O texto está dizendo que Deus é o nosso provedor. Se o texto está dizendo que Deus é o nosso provedor, eu como igreja, você que já se entregou para Jesus, ou se você não se entregou, está na hora de você entregar a sua vida a Jesus, porque Ele é o teu provedor. Então Deus vai cuidar de todas as suas necessidades. Pastor, eu tenho necessidades básicas. Calma, Deus Ele cuida. Quando Ele fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33, não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Talvez a sua vida é de ansiedade. Como esse problema está afetando a população mundial. Muitas pessoas estão vivendo a partir da ansiedade, ansiosos com o que vai vestir, ansiosos com o que vai viver, como que vai viver, como que vai comer, como que vai vestir, como que vai, morar, com que carro vai andar, aonde vai morar. Tudo isso gera ansiedade hoje na nossa geração. É um problema na população mundial, a ansiedade. Mas Jesus está dizendo no texto de Mateus 6,31: não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Não andeis ansiosos com que haverás de comer, haverás de beber, com que haverás de vestir. Mas Ele está dizendo, Ele está dando um conselho. O versículo seguinte vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É isso. Se você está preocupado com o que você vai beber, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, aonde você vai morar, calma. Não
andeis ansiosos. Ah, pastor, estou preocupado com o meu futuro, estou preocupado com a minha vida profissional, o que eu vou ser, meu Deus, o que vai ser de mim, quanto que eu vou ganhar. Calma, você precisa fazer a sua parte, isso todo mundo sabe, mas as pessoas, elas querem se profissionalizar, elas querem se preparar, e elas querem confiar em si mesmo, e aí que está o erro. Independente do quanto você se preparou, independente de quantos currículos você tem, independente da sua capacidade profissional, intelectual, você não pode colocar a sua fé nisso. Você precisa, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque só assim, estas coisas, Jesus vai pontuar. Que coisas são essas? Ele vai dizer nos versículos anteriores: as nossas necessidades básicas, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, onde vamos morar. Nada disso, a Bíblia está dizendo que nenhuma necessidade básica vai faltar na tua casa. Mas para você viver essa plenitude de fé, essa plenitude da palavra que Jesus está liberando no texto de Mateus 6, você precisa estar enquadrado, incluído em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, pastor? É você priorizar em tudo que você for fazer. Acordou? Reino de Deus primeiro. Não é o WhatsApp, não é telefone, não é ver se o telefone carregou, não é ver se alguém ligou, não é nada disso. Reino de Deus, quando você acorda, é você escovar o dente e você ir para a palavra, ler a Bíblia, orar, agradecer a Deus. Isso é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você fizer essa proeza, essa atitude de fé, te prepara, meu irmão, porque Deus vai preparar o melhor. Quanto você vai vestir, o melhor quanto você vai andar, o melhor quanto você vai comer, o melhor de Deus está sendo preparado para ti. E nada disso você vai sentir falta, porque Deus, Ele vai prover. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele supre e provê tudo o que precisamos. Quem crê aqui que Deus vai suprir e prover tudo que você precisa na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, aonde você for, Deus vai suprir. Deus vai suprir. Então, em primeiro lugar, Deus é o nosso provedor. É isso que Paulo está querendo passar para a igreja de Filipenses. Em segundo lugar, ele dá o exemplo. Que exemplo que Paulo está querendo dizer? Quando ele fala que Deus supre, que Deus vai suprir, que Deus, segundo as suas riquezas celestiais, o que ele está querendo dizer? Ele está fazendo menção exatamente quando Deus, em muitas partes da Bíblia, vai suprir o seu povo, vai dar conta do recado. As pessoas sempre estavam caminhando e achando que Deus não estava assistindo elas, e Deus a todo momento está nos assistindo. Lembra do exemplo de Êxodo, quando o povo estava caminhando no deserto? Deus proveu o pão diário para Israel no deserto. Talvez você está passando por um deserto da emoção, deserto financeiro, deserto conjugal, deserto emocional, deserto profissional. Não sei que deserto você está passando, mas creia, acredite. Se Deus te arrancou lá das garras de Faraó, lá do Egito, que simboliza uma vida de pecado, uma vida de miséria, uma vida de escravidão, se Deus te arrancou de lá, Ele vai prover no meio do teu deserto. Foi assim que aconteceu. Deus proveu pão, alimento diário, necessidades básicas do povo do Egito, do povo israelita. Não passaram necessidade, porque Deus proveu tudo, alimento diário. Então isso nos arremete que Deus, Ele está sempre cuidando daqueles que crerem nele, que acreditam nele. Talvez você está dizendo: pastor, então eu estou perdido, porque quanto tempo faz que eu não tenho a minha fé mais avivada, a minha fé está tão fraquinha, pastor, eu acho que Deus nem lembra mais de mim. Deus não depende da sua fé. O que Deus quer é que você se arrependa, é isso que Deus quer. Mas Deus não depende da sua fé para te dar de comer, não. Porque o povo estava murmurando e Deus estava dando de comer. Quantas vezes nós somos incrédulos, murmuramos, reclamamos, e Deus está dando todo dia o teu almoço, a tua janta, está provendo na tua empresa, o teu negócio está andando, os contratos estão chegando, você está avançando, a tua empresa está crescendo, mas nem sempre você está com a tua fé ali, ó. Não, porque nós somos falhos, mas o que nós não podemos é
desistir, sabe, é parar. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele fala: assim na terra como lá no céu, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a nossa vida é todo tempo uma via de mão dupla. À medida que você perdoa, você é perdoado. Amém? Então isso gera provisão. Essa fé ativa gera provisão. Esse é o exemplo de Deus. A fé ativa a provisão de Deus. Se você vive uma vida de fé ativada, você vive a partir da provisão de Deus. É isso que a Bíblia quer te ensinar. Você tem uma fé desativada, você vive longe da provisão de Deus. As coisas demoram a acontecer na sua vida. As coisas não acontecem com frequência na sua vida. Geram uma escassez da movimentação de Deus na sua história. Por isso o profeta no Antigo Testamento vai dizer: Deus, agora ninguém fala mais sobre a tua palavra. Não tem mais nem profeta. Está uma escassez da palavra de Deus, está uma escassez de profecia, está uma escassez de profeta. O povo está longe de Deus. Nos dias dos profetas era constante, era comum o povo se afastar de Deus, abandonar Deus para adorar outros deuses. Mas essa noite nós estamos aqui para que o Espírito Santo venha ativar a nossa fé, porque só com a nossa fé ativada é que você vai estar próximo, perto da movimentação, da provisão de Deus na tua direção. Então por isso é bem importante você estar aqui comigo, você que está em casa, no culto fé. Porque o culto fé, nós recebemos exatamente todo o antídoto espiritual, toda a graça, todo o regozijo de Deus, toda a graça que nós precisamos para continuar com a nossa fé ativa. Sabe? O que você orou para ontem não serve para hoje. Então por isso é importante você vir aqui orar, buscar, pelejar, sabe? Estar diante de Deus, porque Deus se agrada quando você está vivendo uma fé ativada. Então a viúva de Sarepta, em 1 Reis capítulo 17, vai ter um exemplo fenomenal. Elias pede pão para uma viúva pobre. Olha só, gente, como a palavra de Deus é incrível. O profeta vai pedir pão para quem? Para uma mulher pobre. E aí que está a grande lição. Quando você achar que você é pobre, que você não tem nada, sempre você vai ter alguma coisa. O problema é que muita gente, sabe, não valoriza o que tem. Muita gente menospreza o que tem. Você não pode menosprezar o que você tem, o que você carrega, independente de como você se enxerga, independente de como você se vê. Não sei como você chegou aqui nesse culto fé, eu não sei como você se enxerga, mas essa viúva, independente da situação, estava acontecendo a maior seca, a maior fome da época, e o profeta chega para ela e pede pão. A viúva, no seu estado de pobreza, ainda restava algo de bom dentro dela. O que restava dentro dela, pastor? Fé. Restava fé. A fé dela estava ativa. Olha só como vai fazer toda a diferença na sua caminhada, se a sua fé estiver ativada. Independente se você estiver passando o pior momento da sua história, da sua vida. Era, quem sabe, o último momento da vida daquela mulher. A seca, a fome estava matando milhares de pessoas. E aquela mulher pobre, sem condição alguma, tinha algo, uma última coisa, e ela decidiu dar ao profeta. Por que ela deu? Porque ela teve fé. Porque o profeta disse: o que você tem? Eu tenho um pedacinho, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e é só o que eu tenho. Então você faz o pão primeiro para mim. E ela obedeceu o profeta. E quando nós decidimos obedecer a Deus, nós temos que nos preparar para o maior romper da nossa vida. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Por ela ter obedecido, por ela estar com a sua fé ativada, ela viveu o maior milagre da sua história, o maior milagre da sua vida. Então, se nós queremos viver grandes milagres, nós temos que valorizar, independente da sua situação, independente da sua circunstância. Valorize o que ainda resta dentro de você. A sua fé está ativada? Então
olhe para a sua mão, vê o que tem na sua mão, vê o que tem na sua vida. E isso que você tem, isso para Deus basta. Isso que você carrega no seu espírito, para Deus é suficiente. É isso que Deus quer de mim e de você, sabe? Talvez você entre numa situação, não sabe como você vai sair. Meu Deus, agora eu entrei nisso, como é que eu vou sair disso? Não, meu irmão, você entrou, Deus te direcionou, sentiu que Deus está contigo. Entra, mergulha, Ele vai em nome de Jesus abençoar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Será que você pode aplaudir a Jesus? Para você caminhar a partir de provisão, precisa ter a fé ativada, precisa valorizar o que você tem. Valorize o que você carrega. Sua fé você acha pequena? Trabalha para ela crescer. Lê a Bíblia, ora. Deus, eu sonho em ser um homem de fé. Eu sonho, como eu me espelho naquele pastor, naquele líder. Eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser que nem aquele pastor. Eu quero ser que nem aquele líder, um homem de fé. Trabalhe na sua fé. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser um homem de fé. É isso que Deus fala. Você tem dificuldade em ser sábio? Você quer sabedoria? Peça de Deus. Deus vai te dar e não vai lançar no teu rosto. Não vai pedir, Ele vai te dar sabedoria. Qual o outro exemplo de provisão que nós vemos na Bíblia? Jesus alimentando a multidão. Um exemplo de provisão extraordinário. Porque o que os discípulos queriam fazer? Queriam dispersar a multidão. Vamos mandar esse povo embora. O povo todo sedento, quase 5.000 pessoas ali sedentas para ouvir a voz de Deus. O que nós aprendemos com isso, pastor? Quantas pessoas estão procurando as igrejas com fome de Deus, com fome da palavra, com sede da palavra de Deus. Mas só que acontece que as pessoas hoje elas não estão saindo do culto saciadas. Elas não estão saindo do culto alimentadas na maioria das igrejas. Por quê? Porque elas não estão encontrando o alimento, o pasto sólido, o alimento verdadeiro. E muitas igrejas é só oba-oba, é só coach. Gosto de coach, é maravilhoso, estudei, já fiz coach, quero fazer mais. Mas não é sobre coach. Você pode ali dar uma mesclada na palavra, dar uma introduzida, falar alguma coisa, mas você tem que trazer o alimento sólido, a palavra pura, genuína, que vai trazer confronto, que vai trazer arrependimento, que vai trazer cura. É só o poder da palavra que pode mudar o rumo da nossa vida. Então Jesus, ali com um pequeno lanche, um garoto que foi encontrado no meio da multidão, que tinha um lanche, tinha ali um lanche, 5 pães e 2 peixinhos, é o que ele tinha. Para muita gente suficiente. O que nós temos aqui? Jesus falou para os discípulos: não tem nada. Aí veio não, encontrei aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso é, o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas? Não é nada. Mas quando nós confiamos, lembra que aquilo que nós carregamos, ainda que seja pequeno, nós precisamos valorizar para Deus. Para Deus Ele é importante, para Deus Ele é tudo, para Deus Ele é suficiente. E Jesus disse: traz esse garoto aqui. O que ele tem? 5 pães e 2 peixes. E Jesus apresentou o Pai, agradeceu ao Pai. E quando ele deu nas mãos dos discípulos, mas antes ele pediu uma organização, para você ver como Deus, Ele é um Deus organizado. A multidão estava toda sedenta, com fome, querendo. Imagina uma multidão de 5.000 pessoas querendo comer. O desespero. Demorasse mais um pouquinho, ia comer umas às outras ali. Ia virar um festival de canibal. E Deus, Jesus, não, senta todo mundo, calma todo mundo, senta todo mundo. Agora era no meio do deserto. E Jesus mandou sentar todo mundo na grama. Olha só, gente, aí já começa o maior milagre. Como é que no deserto tem grama? Mas quando você está com Jesus no deserto, tem grama. Amém? Senta todo mundo. Jesus abençoa o pão. E quando vai passar da mão dos discípulos para a mão das pessoas, acontece o maior milagre. Acontece a maior provisão da história da caminhada de Jesus com os discípulos. Jesus alimenta quase 5
mais de 5.000 pessoas, porque tinha homens e mulheres e crianças. Então nós precisamos ter fé. A fé é conhecer que nas mãos de Deus o pouco torna-se muito. É isso que você tem que aprender hoje aqui no culto fé. O que você tem? Ah, pastor, é pouco, mas para Deus é muito. Se você crê que esse pouquinho que você tem, esse pouquinho que resta dentro de você, na mão de Deus, se torna muito, se torna extraordinário, se torna a maior provisão da sua vida. Deus suprirá conforme a nossa confiança nele. Qual é o tamanho da sua confiança em Deus? Como está a sua confiança em Deus? Porque Deus, Ele supre conforme a confiança que temos nele. Dá, ativa a provisão. Quando você decide dar, por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Você que não tem costume de abençoar pessoas, de ofertar, de dar, sabe, as pessoas te procuram e você nunca dá, você nunca tem, você não tem costume de dar, você não tem costume de, as pessoas te pedem, você não quer dar, você, no seu coração você vai trabalhar. Não, gente, eu aprendi que enquanto eu tiver, só se eu não tiver, mas se eu tiver no bolso, se eu tiver no copinho do carro ali, eu vou dar sempre. Não importa se vai fumar maconha, se vai fumar mel, não quero nem saber. Eu estou fazendo a minha parte. Sabe o que é isso? Sedacar, no original, é dar a outro o que é de direito. A pessoa está pedindo, dá aquilo que Deus tocou no seu coração. É R$1, é R$2, é R$5, é R$10, é R$50, não sei. Dá, meu irmão, porque quando você dá, ativa a provisão divina. Imagina, você não imagina, quando você faz um gesto de dar o que quer que seja para alguém, sabe o que você está fazendo? Você está ativando a provisão divina na tua direção. Você já parou para pensar na importância então de você dar, pastor? Então quer dizer que eu vou pegar meu salário e vou sair dando para todo mundo, quando chegar lá no final da rua não tenho nada? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se você for abordado, dê. Tem gente que diz, mas eu vou trabalhar só para dar. Não, dê. Eu tenho certeza que nem é toda hora que você é abordado. Em algumas situações, dê. Não conte pipoca, dê. Porque dar ativa a provisão divina na sua direção. Jesus falou isso. Talvez lá naquele grande dia você vai dizer, Senhor, mas toda vez eu estava na tua casa. Jesus, não, peraí, eu tive fome e tu não me deu de comer, eu tive sede e tu não me deu de beber, eu estive nu e tu não me vestiste, eu estava doente lá no hospital e tu não me visitou. Mas Senhor, quanto que eu fiz isso? Quando você negou isso aos menores, aos pequeninos, a um dos meus pequeninos, você negou, você não negou a eles, você negou a mim. Você entende no seu espírito a importância de você dar? Gente. Dar, quando você dá a outrem, você ativa a provisão divina na sua direção. Lucas 6,38. Dar e ser-vos-á dado, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quem quer viver aí uma medida de Deus recalcada, sacudida e transbordante? Será que tem alguém aqui? Então, meu irmão, quando você tiver a oportunidade, não retenha a tua bênção, não retenha a provisão divina na tua direção. Tá, meu irmão, libera aí. Isso é uma chave do reino do céu. Quando nós somos generosos, Deus abre as portas da provisão na nossa direção. Quem já viveu isso aqui? Façam um desafio com Deus. Seja generoso. Comece a doar, comece a dar. Você não está mais vestindo roupa, sabe? Tem gente que guarda um monte de roupa, nem cabe mais no guarda-roupa, mas não tem coragem de dar uma muda de roupa para ninguém. Gente do céu, faz a faxina lá, só deixa o que você usa, o resto dá. E nunca vai voltar a melhor roupa para você, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. O que mais que traz provisão, pastor, para a nossa vida? Além de dar,
além de crer, além de confiar e obedecem à voz de Deus. A fidelidade a Deus nos leva a experimentar a sua provisão e a sua abundância. Quando você é obediente a Deus, quando você é fiel à voz de Deus, à palavra de Deus, você abre todas as possibilidades de provisão na sua direção. E é isso que a igreja precisa entender. Deus é o nosso provedor, Ele supre nossas necessidades. Quem confia nisso, aplaude a Jesus bem forte. A nossa fé precisa estar firmada na palavra, independente da circunstância. Nem sempre vai estar bom para o seu lado, mas no dia que não estiver bom, glorifica a Deus. Dá. É melhor dar do que receber. Mas eu nem estou com condições de dar hoje. Oferta, dá a si mesmo. É isso. Deus, Ele trabalha exatamente na nossa contramão. Nós pensamos de um jeito, Deus está pensando de outro. Deus tem os pensamentos mais altos do que o nosso. Nós não compreendemos os pensamentos de Deus, porque eles são mais altos, eles são maiores. Então qual é a pergunta que não quer calar? Em quais áreas da sua vida hoje você precisa confiar na provisão de Deus? Tem uma área da sua vida que você, não, essa área aqui não tem esse negócio de provisão não. Esse negócio aqui é eu que comando, é eu que decido. Existe essa área na sua vida que Deus não entra aí nesse negócio? Você não permite? Não, aqui é só comigo, pastor, aqui Deus não entra não. Tem muita gente que tem áreas secretas. Não, aqui não. Não, gente, não existe você entregar sua vida pela metade. Não existe reservas. Se você é um crente, é um discípulo que se entregou só pela metade, existe área da sua vida que Deus, você acha que Deus não conhece, acha que Deus não vê, acha que Deus não está enxergando, mas Deus vê tudo. Então essa noite está na hora de você entregar. Abre o livro aí, meu irmão, abre a tua vida, fala para Jesus. Não existe dificuldade. A dificuldade é você mesmo que faz, é você que cria. As dificuldades, elas servem para que você seja aprimorado, seja fortificado. Em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus bem forte? Então você vai ficar de pé no seu lugar essa noite. Você que está me assistindo, essa noite é uma noite de provisão. Talvez você está vivendo, não tem motivo para celebrar. Talvez você faz tempo que você não sabe mais o que é provisão na sua casa. Tantas pessoas que estão vivendo longe da provisão de Deus. Mas isso eu quero dizer que é uma escolha sua. É você quem decide viver longe da provisão de Deus. E quando que eu estou longe da provisão de Deus, pastor? Quando você não quer mais obedecer, quando você não quer mais ouvir, quando você não quer dar mais segundo a palavra, você fica longe da provisão dos céus. Mas eu creio que você está aqui essa noite e a provisão de Deus já te alcançou. Deus proverá, Deus proverá. Você que está em casa, você que está em casa, eu quero desafiar você que está vivendo longe da provisão de Deus. Pastor, eu não sei o que é isso. O que é isso que você pregou? Eu não sei o que é viver isso, mas faz tempo que eu não sinto, que eu não vivo. Faz tempo que não acontece nada de diferente na minha vida. Eu quero desafiar você. Se você fizer tudo isso que nós pregamos hoje aqui, se você obedecer a palavra, se você confiar em Deus, se você crê que Ele é o teu provedor, e se você acredita nisso, você vai buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. E eu quero desafiar você, se a sua vida não vai mudar, se
você não vai viver a partir das promessas, das provisões que Deus tem para a sua vida. Você vai orar comigo. Você vai orar comigo. Você vai repetir essa palavra. Vai repetir essa oração. Essa é uma oração de entrega, uma oração de reconhecimento. Quando nós falhamos, erramos, nós reconhecemos diante de Deus. Feche seus olhos e ore comigo, você que está em casa. Diga Senhor Jesus. Diga mais forte, diga Senhor Jesus. Eu reconheço que sou falho, que sou pecador. Diga, eu reconheço o quanto errei, o quanto estava longe da sua presença, o quanto estava longe da sua provisão. Mas essa noite eu me arrependo e eu quero desfrutar da sua provisão. Diga assim comigo: eu que afastado estava, arrependido volto, para viver um novo destino e para viver uma nova aliança na sua presença. Diga assim para mim, diga assim para Jesus. Diga: Jesus, tu és para mim o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso como o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Ainda de olhos fechados. Você que está de olho fechado, feche seus olhos. Você que creu, você que fez essa oração com fé, feche os teus olhos. Você está sendo visitado agora pelo poder da palavra. E se você fez essa oração comigo e você crê que o seu espírito essa noite vai ser tocado e você quer virar chave na sua vida, em nome de Jesus, eu vou pedir que você, onde você estiver, você vai levantar sua mão em sinal que você quer viver um novo destino, um novo começo na presença de Deus. E a provisão de Deus, ela fará parte da sua caminhada, independente da circunstância da sua vida. Então, onde você estiver agora, se você está na sua casa, onde você estiver, você vai levantar sua mão. Isso, levante sua mão. Você que fez essa oração comigo pela primeira vez, levante sua mão. Eu quero essa noite tocar na sua mão. Eu quero orar e interceder pela sua vida, pela sua família. E aonde você estiver, o Espírito Santo vai tocar você, mudar a sua vida, mudar a sua trajetória, em nome de Jesus. Isso, você que fez essa oração, pode erguer a sua mão com fé. Essa noite que está recebendo, Senhor, essa palavra, que está, Senhor, ansioso, que está, Senhor, vivendo longe da sua provisão, essa noite a tua palavra de poder, ela chegou nessa vida, ela alcançou essa pessoa, e essa pessoa será, em nome de Jesus, inundada, transformada pelo poder da sua palavra. Nós declaramos, Senhor, que a tua provisão, ela fará parte da nossa caminhada, independente da circunstância, independente do momento. Essa noite nós seremos abastecidos, visitados pela sua provisão. Eu declaro, você vai viver o melhor ano da sua vida. A provisão de Deus, ela vai te alcançar, ela já te alcançou, e você vai dar testemunho de quanto Deus tem sido fiel na sua vida. Pai, nós abençoamos cada pessoa aqui, Senhor, do Culto Fé, cada pessoa que está aqui presencialmente, cada pessoa que está na sua casa. Visita, Senhor. Ah, meu Deus, que haja, Senhor, mudança de rota, que haja, Senhor, maior romper,
na nossa história, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante suas mãos, eu quero te abençoar. Você vai sair daqui para viver a melhor semana da sua história. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti todos os dias da sua vida, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e que Ele te dê a paz dele que excede todo entendimento, e não apenas hoje, mas para todo sempre. Se você recebe essa palavra no seu espírito, você vai aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Não saia sem abraçar 2 pessoas perto de você, 3 pessoas. Libera uma palavra de fé para ela. Deus abençoe Zaguaia, Manaus Torres. Vão na paz, nós amamos vocês. Vamos celebrar.